Bom, então, como ia dizendo, o foco hoje vai ser conversar sobre produção de conteúdo e geração de imagens utilizando inteligência artificial. Hoje eu acredito que a inteligência artificial disponibilizou para a gente a possibilidade de ganhar agilidade nessa parte de produção de conteúdo e diferente de anteriormente, né, quando a gente precisava escrever um blog, quando precisava criar uma imagem. Então, para a imagem, a gente tinha lá o Canva, né, e quebrava o galho ali do Canva e tentava fazer alguma coisa utilizando um template do Canva, mas a gente não conseguia fazer nada muito assim, agradável aos olhos, né, aparentemente profissional, né, que aparentar alguma coisa que aparentasse o profissionalismo. Então, o Canva tem aquela imagem que você olha e vai, isso foi feito no Canva, a pessoa já sabe que foi feito no Canva. Então, a gente acabou que quem não tinha, né, conhecimento técnico na parte de criar design, né, criar layouts, ou não tinha condição de investir em um social media, acaba tendo aquelas imagens padronizadas, meio que padronizadas de Canva. Tá? Não que isso seja ruim, é importante. Agora, mais importante que a qualidade das imagens, a qualidade do vídeo, o fato de você entender bem o seu cliente, né? Entender em que estágio ele está, em que momento que ele está e qual tipo de informação que ele precisa receber. Isso vocês já aprenderam, né, nas aulas de marketing, e aqui na parte da inteligência artificial você vai utilizar exatamente a mesma coisa, porque quando você for criar um prompt, você vai dizer para quem em que nível de consciência ele está, se ele é um lead frio, se você falar para o topo de funil, se você falar para o meio de funil, se você falar para o fundo do funil, se você quer criar uma promoção, né, para quem você está criando essa promoção, se é para a família, se é para jovem, se é para pessoa de mais idade. Então, essas são informações de contexto, né, que a gente conversou ontem sobre essas questões de contexto que você precisa passar para a inteligência artificial para ela entender e saber o que ela precisa criar, tá? Então, onde é que a gente está aqui no curso, né? A gente teve a aula 1, que foi dos fundamentos da inteligência artificial, o que é a inteligência artificial, para que serve e como ela funciona. A aula 2, a gente conversou um pouco sobre ChatGPT e prompt, né? O prompt geral, sobre a parte de criação de contexto, né? E aí eu dei aquele framework do foco para vocês. Alguém chegou a utilizar aí durante a semana, ficou com esse lance do foco na cabeça, quando foi gerar os prompts para a inteligência artificial, foi utilizar o chat GPT? Se sim, bota aí no chat, só para dar uma olhada, para a gente ver se o pessoal está utilizando ou não. Legal, Adriana. Legal, Rony. Boa. Então, vamos lá. Qual o problema do agente de viagens? Legal, Renata. Bacana, Maria. Bom saber, bom saber. Vamos ver se a gente consegue hoje fazer aqui uns prompts juntos, tá? Eu não criei, assim, um prompt master, eu vou fazer junto com vocês aqui, para vocês entenderem como que vocês podem utilizar o ChatGPT para criar os prompts para ele mesmo criar as imagens, tá? Então, desde a aula passada, né, quando a gente estava falando sobre a questão do prompt do foco e tal, eu mostrei para vocês como que vocês podem utilizar o próprio ChatGPT, né, para criar o prompt para ele mesmo. Então, hoje a gente vai fazer a mesma ideia, né, para vocês poderem ter essa familiaridade de conversar com o ChatGPT, porque ninguém melhor de conhecer a inteligência artificial do que a própria inteligência artificial, né? Então, a gente tem que saber utilizar ela da melhor maneira possível, tá? Então, hoje, o que é o problema da gente de viagem, né? Aí, você ficou pensando nisso, né? Tipo, puta, não sei o que postar, página em branco, né? Você não sabe o que fazer de post, você fica sem inspiração, sem direção, sem saber o que fazer. Você não tem tempo para criar conteúdo, você está ali com proposta, tendo que mandar proposta, e aí tem que gerar conteúdo, tem que atualizar as mídias sociais, então acaba que fica sendo muita função, né, que você precisa executar, e aí vai dificultando, né, o processo. Essa questão, acho que assim, é um maior problema, a maior dificuldade, que é a questão de manter frequência. Isso, para mim, também assim, é um dificultador assim, absurdo. Se eu não tiver automação, eu não consigo manter frequência, porque eu faço ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas no 4º dia eu já não consigo mais manter essa frequência de postagem. Aí você falha 1 dia, aí você falha outro, quando vê, você já está falhando 1 semana, você já abandonou o processo, né? Mas para um negócio
de fundamental importância você ter as redes sociais atualizada, e você tem que ter essa frequência. Faz parte do jogo. Hoje, quem está na rede social, se você observar, o médico que está na rede social, a consulta dele custa mais cara do que o médico que não está na rede social. Se você for fazer qualquer coisa, nutricionista, personal trainer, até mesmo o agente de viagem, se não tiver ativo nas redes sociais, a precificação ela acaba diferenciando pela questão da autoridade. Porque se você consegue se posicionar como uma autoridade no assunto, você, consequentemente, consegue cobrar um pouco mais caro. Por quê? Porque as pessoas vão querer fazer com você, porque você demonstrou autoridade. Com isso, a sua agenda vai encher. Se sua agenda está cheia, você pode aumentar o preço do seu serviço, né? Então, lei da oferta e da demanda, né? Você tem lá, sei lá, 100 pessoas que querem viajar com você, você só consegue atender 30. Você aumenta o preço, das 100, 30 vão ficar contigo. Então, é mais ou menos isso, né? Ou você escala horizontalmente, contrata mais gente e tal, e você vai tentando atender todo mundo, mas você consegue trabalhar com um aumento de preço, com certeza. Então, a rede social hoje ela é fundamental, né? A gente vai dar um foco hoje assim, em redes sociais, porque eu acho que é meio que o calcanhar, né, o calcanhar de Aquiles de todo mundo, né, que tem um negócio e tem que alimentar a rede social. E acaba, se você for contratar hoje um social media, ele vai fazer exatamente o que a gente vai fazer aqui hoje nessa aula, que utilizar o ChatGPT para fazer as imagens. Talvez ele tenha alguma coisa, ou ela tenha alguma coisa um pouco mais automatizada, que a gente vai ver mais à frente também como fazer, né? Quando a gente for utilizar os agentes de IA, eu vou mostrar para vocês como vocês podem automatizar o processo de produção de postagem de vocês, tá? Então, lembra que, como eu falei na aula passada, a gente está na escadinha, a gente está subindo a escadinha, hoje a gente vai subir um pouquinho mais a escadinha, a gente vai falar um pouco sobre a geração de imagens, utilizando principalmente aqui o ChatGPT, e vou falar também na parte de vídeos, onde a gente vai criar utilizando o Google Omni, né, que é o modelo novo da Google, para a geração de vídeo. Tá? Então, você tem um free tier, você tem os créditos diários, vou mostrar para vocês mais ou menos como é que dá para fazer, e aí é uma questão de teste, né? Você vai querer que o vídeo faça uma tomada aérea, um prompt. Se você quer que o vídeo apareça alguém falando alguma coisa numa praia, outro prompt, aí depende muito da criatividade, né? Então, eu vou mostrar para vocês como a ferramenta funciona. Aí a questão de criatividade vai de cada um, né? Tá? Então, essa questão aqui hoje, a gente vai tirar esse problema do não ter designer nem videomaker, tá? Para vocês poderem começar a fazer tanto os Reels como também as imagens de vocês, tá? O que mudou com a IA? Né? Antes, para criar conteúdo profissional, exigia uma equipe inteira, um redator para textos, um designer para imagens, um editor de vídeo e horas de trabalho. Hoje, com a IA, a gente consegue colocar tudo isso na palma da mão, e aí a gente consegue, com a IA, escrever os textos persuasivos, a gente consegue criar as imagens impactantes, a gente consegue produzir vídeos rapidamente e consegue adaptar os conteúdos para cada canal, né? Se você for fazer conteúdo para YouTube é de um jeito, conteúdo para TikTok é do outro, conteúdo para Instagram é do outro. Dependendo da rede social, você tem perfis de clientes, né, diferentes. Então, o TikTok é um pouco mais jovem, né? O Instagram é o pessoal ali, meia idade, né, 30, 40 anos, né, mais ou menos. Se você for pensar no YouTube, o YouTube é uma rede de vídeos longos, né? Agora tem até o Short, o YouTube Short também, que acaba pegando essas questões de cortes e tal, mas o foco do YouTube são os vídeos longos, né? Então, se você for fazer vídeo no YouTube, tem que fazer ali um vídeo de 5 minutos, 5 a 8 minutos, que é mais ou menos a quantidade de tempo que o pessoal fica assistindo um vídeo. Então, é mais ou menos isso. Dependendo do que você vai falar, dependendo para quem você vai falar, você vai optar por uma rede social ou outra, tá? Você precisa adequar isso às suas redes sociais. Então, hoje, é muito mais rápido, muito mais barato e muito mais você. Foi aquilo que eu falei há pouco, a questão da criatividade. O que o João faz é de um jeito, o que a Adriana vai fazer é de outro, o que a Maria Cecília vai fazer é de outro, tá? O que a Alexandra vai fazer é de outro.
porque cada um tem o seu olhar, cada um tem a sua criatividade, cada um vai ter a sua conexão dos pontos, né? Tipo, e assim seria legal, ou tipo, se tiver algum modelo que veja alguma coisa que gere uma inspiração, aí a pessoa vai fazendo essa criação de acordo com isso. Então, assim, não tem certo, não tem errado, tá? É isso que é uma coisa que mais importante até do que a própria criação dos vídeos, das imagens, é você já de início entender que não tem certo, não tem errado. Às vezes o que a gente acha que está errado em termos de design, em termos de estrutura, o cliente gosta, o usuário da rede social gosta, né? Você já deve ter escutado isso diversas vezes nas redes sociais, principalmente no Instagram, né? Que hoje a gente precisa ter a questão da autenticidade, né? Então, você precisa ser autêntico. Antigamente, os vídeos eram vídeos de alta qualidade, estrutura cinematográfica, e agora os vídeos que têm o maior engajamento, têm a maior taxa de potencial de viralização, são os vídeos mais autênticos, que a pessoa liga ali a câmera na hora, fala alguma coisa, onde a pessoa é 100% autêntica, e aí isso gera essa conexão, né? Então, na hora de criar os vídeos, é legal você poder criar os vídeos com inteligência artificial, mas é importante também, caso vocês tenham essa predisposição, a se exporem um pouco mais, e também fazerem vídeo de vocês, mostrando bastidores, mostrando como é que funciona, né, quem é você, como é que funciona o seu dia a dia, porque isso tudo, querendo ou não, gera essa identificação, né, e aí o que acontece? Às vezes a gente fica assim, poxa, fiz aqui o Reels, e só 1.000 pessoas viram. 1.000 pessoas é pouco, né? Se a gente pensar nisso, tipo, 600 pessoas, 500 pessoas, é um número baixo, né? Agora, quanto tempo demora para entrar 600 pessoas na sua agência? Né? Então, assim, 600 pessoas foram impactadas, que supostamente para a rede social é um número baixo, se você pensar, a pessoa consegue lá milhões de visualizações e tal, mas se você consegue 500, 600 visualizações em um Reels, em um carrossel, em um vídeo que você fez, você está falando ali com 500 pessoas, são 500 clientes em potencial. Então, assim, às vezes a gente para e fica tentando analisar essa questão de números, né, baseado nos grandes influenciadores, só que a gente pensando em negócio, tipo 100 pessoas, 200 pessoas vendo a nossa rede, já é um excelente início, já é uma quantidade muito grande de pessoas, se você parar para pensar, né? Se você pensar assim, no mercado digital, né, e-commerce e tal, a média de taxa de conversão é de 1%, tá? Sem você fazer muito esforço, sem trabalhar com muita persuasão, sem trabalhar com uma página de vendas muito bem estruturada, tipo, você botou ali a cada 100 pessoas que entrar no site de um e-commerce, geralmente a taxa de conversão é de 1%, então uma pessoa compra. Se 100 pessoas são impactadas com a publicidade que você faz ou com a peça que você coloca, isso significa que você tem potencial de fechar uma venda, entendeu? Então, assim, não se sinta diminuído, desmotivado, pressionado pelo fato de uma postagem sua só alcançar 200 pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas. E isso é o início, né? Você precisa ter esse fluxo. E uma coisa que é importante, eu descobri isso essa semana, e assim, não é um hack, mas é uma técnica que o pessoal tem utilizado, que é quando você começar a postar no Instagram com frequência, mantenha sempre os 30 primeiros vídeos, mantenha uma linha igual. Tipo, se você for fazer, sei lá, um contraponto, vamos supor, seria assim, viajar para os Estados Unidos ou viajar para a Europa? Viajar para o Sudeste Asiático ou viajar para o Nordeste brasileiro? Né? E aí você meio que fazendo essa comparação com dois destinos, que tem alguma relevância, e você faz essa comparação, e você faz os vídeos nesse formato de comparação. Por quê? Porque você fazendo isso, o algoritmo do Instagram vai entender qual é o seu modelo de postagem. E aí, entendendo o seu modelo de postagem, ele vai jogar para um grupo de pessoas. E cada vez que você vai postando esses Reels, né, num formato parecido, você vai entregando para essas pessoas. Depois de um tempo, o Instagram já entende qual é o seu grupo, ele vai te jogar ali para aquele grupo,
né, para as suas visualizações. E aí, a partir do tempo que você já conseguiu achar um grupo, né, que o Instagram achou um grupo para poder publicar e divulgar, né, distribuir o seu vídeo, você pode começar a abrir outros tipos de conteúdo. Mas isso é uma estratégia que eu até estava estudando essa semana e fui impactado com isso essa semana. Então, uma coisa legal fica aí de insight para vocês. Tá? Então, assim, qual é o papel real da IA? Né? A IA, ela não substitui sua experiência, ela apenas acelera a sua execução. Então, você não precisa se preocupar em relação à inteligência artificial. A inteligência artificial vai acabar com os agentes de viagem. Não, ela vai potencializar os agentes de viagem que saibam utilizar ela de forma melhor, em termos de aumento de produtividade. Por quê? Assim, é óbvio que vão ter as grandes plataformas de tecnologia que vão trazer um tipo de agente de viagem em termos de inteligência artificial. Só que quem compra, a gente já tem as OTAs aí, já tem mais de 10 anos, pelo menos, né? Quem compra com agente de viagem, ele compra com agente de viagem por alguma questão específica. Ou porque ele quer o contato humano, ou porque ele não se garante de ir para o destino que ele foi, ou se é a primeira viagem, ou se ele está comprando a viagem para o filho ir. Então, assim, existem algumas variáveis que o agente de viagem se torna e vai continuar sendo fundamental no processo. Então, vocês precisam identificar, dentro dos clientes de vocês, qual é o tipo de cliente que vem com uma certa recorrência, né? Que você deve observar assim, no seu dia a dia, que os clientes eles têm um padrão. Né? A gente tem um padrão de comportamento. Né? Então, você tem as questões dos arquétipos de Jung. Né? Então, a psicologia ela te dá esses padrões de comportamento. Então, nesse mesmo padrão de comportamento do ser humano, você tem também o padrão de comportamento de cliente. Então, provavelmente, eles vão se repetindo e você vai entendendo qual é o tipo de cliente que demanda esse agente de viagem. Esse tipo de cliente, certamente, ele não vai para a inteligência artificial. Tá? Pelo menos, no primeiro momento, não vai para a inteligência artificial. Como é que ele vai para a inteligência artificial? Ele vai para a inteligência artificial através de vocês. Você vai ser o ponto de contato humano e todo o processo que você vai fazer para ele, você vai fazer por inteligência artificial. Então, se você precisar montar o roteiro, você vai montar com inteligência artificial. Você vai responder ele pelo WhatsApp, você vai responder com inteligência artificial. Você vai mandar o orçamento, você vai conseguir fazer essa automação do orçamento com inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela vai automatizar o seu processo do dia a dia, mas ele não vai substituir o humano. E ele não vai substituir o conhecimento que você tem. Então, hoje, assim, a gente tem uma inversão no mercado de trabalho, que é como se fosse uma pirâmide invertida. Por quê? Antigamente, a gente tinha aí os profissionais de 40 anos, 50 anos, antes da IA, né? Profissional com 40 anos, 50 anos, ficava completamente fora do mercado. Né? Então, o cara, se fosse demitido com 40 anos, 45 anos, a chance dele conseguir um emprego novo assustadoramente difícil, né, de conseguir algo do tipo. Com a IA, as empresas elas estão validando e cada vez mais esses profissionais com mais experiência. Por quê? Porque a IA ela é baseada em cima de contexto. Então, quanto mais experiente o profissional, mais problema ele viu, mais contexto ele tem, consequentemente, a qualidade da geração da inteligência artificial desse profissional é mais alta do que um rapaz novo, cheio de gás, que não tem contexto. Né? Então, pensa nisso na hora que vocês estiverem preocupados em relação a IA vai me substituir, qual a qualidade do seu contexto enquanto agente de viagem. Quanto mais contexto você tiver, mais poderoso você vai ficar utilizando a inteligência artificial. Tá? Eu acho que esse é o grande paradigma e a grande pergunta que vocês devem fazer para vocês mesmos. Você está bom o suficiente de contexto? Se de repente você sentir que você não está bom o suficiente de contexto, você precisa buscar esse contexto. Como é que você vai buscar contexto?
conhecimento, estudando, viajando, né, buscando grupos para entender um pouco mais. Às vezes a gente, a parte, vamos supor, exemplo, a parte de milhagem, né? A parte de milhagem, você pode ser um consultor de milhagem, né? Você pode ajudar os seus clientes, ou até mesmo pessoas que não são seus clientes, ajudando nessa parte de milhagem. Então, assim, esse é um segmento que talvez nem todo mundo atue, mas é um segmento que, tipo, muito, você não faz ideia da quantidade de gente que deixa cartão estourado, perdendo pontos em relação à milhagem, porque não é todo mundo que tem essa capacidade. Então, se você tem esse contexto, você tem esse conhecimento, pô, vende, entendeu? Vende. Utiliza a inteligência artificial para fazer a postagem, para fazer o vídeo, para fazer a apresentação, para fazer sua página na internet, para fazer os seus anúncios. Isso tudo você consegue fazer utilizando inteligência artificial, entendeu? Agora, é um contexto, é uma capacidade sua de execução sobre um determinado tema. Você vai utilizar a inteligência artificial para te ajudar a botar isso tirar isso do papel e colocar isso em prática, entendeu? Então, assim, esse é o pensamento que você tem que ter em relação à inteligência artificial. Então, a IA, ela não conhece o seu cliente, né? Ela não conhece o perfil, ela não conhece o sonho, as objeções, né, de quem você atende. A IA não tem condição de entender isso. A IA não tem empatia, ela não tem essa capacidade de se colocar no lugar das pessoas, né? O destino, a IA não conhece, né? Os detalhes de um destino, os detalhes tipo restaurante, um passeio, um detalhe de uma rua, o detalhe tipo de você ir para um lugar que só quem é morador conhece, né? A IA, ela vai buscar na internet, ela vai ver que tem bastante gente falando de Paris, de Torre Eiffel, e tipo, vai para lá, entendeu? É o que vai entrar no pacote. Se você já foi, você consegue ver, o cara gosta de queijo, tem uma loja de queijo fantástica na rua tal. Esse tipo de coisa a IA não vai conseguir fazer com esse grau de personalização, né, de contexto, né, de conhecimento. A gente volta para a questão do contexto, né? A IA, ela consegue baseado nas informações que tem na internet. Agora, nem sempre as melhores experiências elas estão disponíveis na internet. Então, a sua agência, a IA, ela não tem esse conhecimento. Você consegue até entregar essa informação para a IA, né, que é o seu tom de voz, o seu posicionamento, a sua história. Aí, na aula 2, eu mostrei como é que cria o GPT, né, dentro do chat GPT, que você cria o seu agente ali, o seu assistente com uma base de conhecimento, aí você consegue colocar o seu tom de voz, o seu posicionamento, a história da empresa, né, quem é, o que faz, quais são as especialidades. E aí você consegue entregar esse tipo de conhecimento para a inteligência artificial, tá? Então, assim, você conhece, né, e a IA ajuda a transformar esse conhecimento em conteúdo, né? Então, é de você para fora, é o que está todo mundo fazendo hoje com a inteligência artificial. Você vê aí essas pessoas que falam, eu criei um app de IA. Agora, se você não faz a menor ideia do que você vai criar com um app de IA, pô, você não tem como pedir para a IA criar alguma coisa, entendeu? Você tem que ter um contexto, você tem que saber o que você quer, você tem que identificar um problema, né? Então, assim, esse tipo de coisa, você pode até utilizar a inteligência artificial para te ajudar também a identificar problemas e tal, mas tem coisa que você que vai fazendo as conexões, né? Tipo, a mala de rodinha foi o cara que olhou a mala, olhou outra coisa que tinha rodinha e falou, pô, seria legal se tivesse uma mala com rodinha. A mala com rodinha não existia. Depois que o cara inventou juntando duas coisas, ele fez a mala com rodinha. A inteligência artificial, ela não vai te dizer, faz uma mala com rodinha que vai ser super legal. Por quê? Porque a inteligência artificial só fala do que está pronto, só fala do que existe. Porque ela precisa dessa base de conhecimento em cima das coisas que são reais, que são factíveis. Essa parte da criatividade, coisas novas, diferentes e tal, a inteligência artificial não consegue fazer ainda, tá? É possível que em algum momento ela vá fazer, mas ainda ela não faz isso. Então, esse é o grande diferencial, né? Que é essa questão criativa, essa possibilidade de juntar pontas e tal. Então, é isso que vocês precisam também ficar atentos a isso. Então, o que a gente consegue criar com a IA? Redes sociais, né? A gente consegue fazer posts, stories, reels, legendas para Instagram, Facebook, TikTok, e-mails, a gente consegue criar os e-mails, a gente consegue criar newsletter, a gente consegue criar mensagens de follow-up, né, que convertem, a gente consegue fazer as mensagens personalizadas para o WhatsApp, a gente consegue apresentar pacote, a gente consegue fazer descrições de roteiros, né, criar os roteiros detalhados,
consegue criar material de venda, consegue criar panfleto, etc. Isso tudo dá para fazer com inteligência artificial. Tá? Então, assim, post para Instagram, né? A gente tem aqui a possibilidade de fazer um post, crie um post de Instagram sobre férias em Gramado para famílias com crianças, tá? Aí a gente tem aqui, desculpa, só com esse post aqui, a gente consegue já criar alguma coisa ok, né? Nada de demais, mas a gente já consegue criar alguma coisa interessante. Deixa eu abrir aqui o ChatGPT. Vou botar aqui para vocês também. Bom, vamos lá. Eu fiz aqui um teste anterior. Esse aqui eu queria mostrar para vocês. Vocês devem ter visto já que eu, de vez em quando, envio uns e-mail marketings para vocês, né? Esses e-mail marketing, todas as telas dos cursos, eu faço tudo com o ChatGPT. Eu faço 100% com o ChatGPT. Então, todos os designs de e-mail marketing que vocês receberam até agora, fui eu que fiz 100% utilizando o ChatGPT, tá? Aqui que eu fiz, eu gerei o contexto, né? Então, aqui, ó, é o thumbnail da aula 2, eu fiz com o ChatGPT. Ó, aí, tipo, os textos, ó, daqui a 15 minutos estaremos ao vivo, também fiz aqui utilizando o ChatGPT. E eu fiz um prompt, preciso que você me dê um e-mail curto falando assim: olá, João Telho por aqui, passando para lembrar você que daqui a 15 minutinhos a gente vai estar ao vivo na aula 2, espero você lá. Qualquer coisa assim, e eu assino como CEO do Hub, um convite pessoal para mandar do meu e-mail. Esse aqui eu mandei por voz, tá? E aí ele me respondeu aqui com um modelo de e-mail, tá? Aí eu pedi, ok, legal, eu botei aqui, ó, faz mais uma versão para o Estamos ao Vivo. Aí ele fez mais uma versão aqui. Pode sim, Júlio, pode sim. Você pode fazer. Esse aqui eu já tenho esse padrão aqui da trilha de IA aplicada, que eu joguei aqui em cima, aí eu tenho que ir lá para cima. Que, na verdade, a questão do curso, eu fiz aqui nesse prompt, que é o curso da aula 3 e 4, e aí eu fui jogando tudo aqui. Aqui eu já fiz da aula de marketing, passei para a aula de inteligência artificial. Então, eu fui pedindo para criando as imagens, e aí tudo ficou em cima do mesmo formato de imagem. Mas aqui o que acontece? Eu peguei o histórico de texto, né, de informação, e aí eu estou trabalhando com esse histórico. E aí eu peço para ele fazer as imagens das apresentações. Aí eu pego a apresentação, jogo aqui dentro para ele ver como é que as apresentações estão sendo criadas, para que as imagens façam sentido. E aqui é uma conversa interminável. Aí aqui eu já peço aqui, ó, cria uma imagem de 600 de largura para e-mail marketing, formando um novo curso, falando das 6 fases, para a gente poder mandar os e-mails. Aí ele criou aqui, ó, as 6 imagens. Aí não tinha a logomarca, aí eu pedi para colocar a logomarca, aí você só clica aqui, insere a logomarca e você pede para colocar a logomarca. Esse tipo de informação, você precisa meio que, às vezes, tem que colocar novamente, tá, Júlio? Não é uma coisa, tipo, colocou uma vez, vai ficar para sempre, tá vendo aqui, ó? Eu pedi para botar a logomarca, ó, insira a logo do Hub no canto superior esquerdo. Aí já foi a mesma coisa, já com a logo do Hub no canto superior esquerdo. Então, você consegue ir fazendo isso. Aí eu pedi para eliminar o slogan abaixo da logo, que tinha um slogan aqui, ó, eu pedi para deletar, e aí eu fui conversando, né? Para ir ajustando. Como continuar de vídeo? Então, para compartilhar, você precisa clicar em cima da imagem e você consegue baixar. Aí você baixa a imagem e aí, em cima dessa imagem baixada, você precisa botar para publicar nas redes sociais. Tá? Aí eu fiz aqui, para a gente... só mostrando, aí eu botei aqui, ó, só para vocês verem aqui. Ó. Eu fiz um prompt simples, tá? Que foi aqui, ó. Eu pedi para ele criar um post. Ó, você é especialista, botei aqui, ó, você é especialista em marketing para turismo.
cria um post para o Instagram, destino Gramado, público famílias com criança, gerar pedidos e orçamento, o objetivo, né? O tom amigável, inspirador e a estrutura, título, legenda, chamada para ação e hashtags. Aí ele criou esse texto, tá? Criou aqui a descrição, Gramado é muito mais do que um destino, é um lugar para criar memórias em família, imagine seus filhos, papapá, tá? Então criou esse aqui. Isso foi com um prompt que eu joguei aqui em cima, que eu mostrei para vocês agora. Aí tá aqui. E depois você, aí eu botei aqui, ó, cria uma imagem para ilustrar, não escrevi errado, esse post. Aí ele criou essa imagem aqui para ilustrar o post que a gente tem ali, esse post aqui de cima, tá? Então ele criou essa imagem. Então criou essa imagem aqui. Eu nem botei que a imagem tinha que ser 4x5, né? Que é a imagem do Instagram, eu só botei assim, automático, tá? Aí eu botei aqui, ó, insira logo da minha agência. Aí ele já inseriu a logo da agência aqui. Aí ele escreveu esse texto aqui que não tem nada a ver, mas, de qualquer forma, só de eu fazer um prompt assim, básico, simples, insira a logo da minha agência, não falei aonde, não falei qual era a estrutura, como é que tinha que ser, ele já joga a logo da agência aqui, tá vendo? A parte de paleta de cor, esse tipo de coisa eu também não informei, tá? Então, o ideal é ter as especificações do tipo, qual é a paleta de cor, qual é o tom de voz, para qual é a audiência, né? Esse tipo de informação é importante você colocar para que fique bem adequado no seu padrão. Aí aqui, ó, eu pedi aqui, ó, agora me deu um prompt para fazer um carrossel e me dá a parte de estilo também, parte de design, que era a parte de texto, eu quero a parte de texto, a parte de design. Aí está aqui, ó, prompt para criar um carrossel completo, parte de conteúdo, aí ele dá aqui, você é um especialista em marketing para turismo, cria um carrossel para Instagram, destino Gramado, público, papapá. Aí está aqui, ó, slide 1, capa com gancho, slide 2 e 5, benefícios e experiências. Aí ele já meio que faz uma estrutura de copyright. Aí aqui tem um exemplo de saída, que é como é que as postagens, né, o conteúdo das postagens. Aí aqui, ó, o prompt de design, tá aqui, ó, cria um carrossel premium para Instagram, formato 1080, 1350, quantidade 7 slides, segmento turismo de luxo familiar, estilo visual, design minimalista, visual premium, layout clean, muito espaço em branco. Aí tem aqui a paleta, né, de cor, a tipografia, né, a paleta de cor, aquilo que eu falei. Os elementos, aí você bota fotos profissionais de turismo, imagens emocionais, pessoas reais, cenários autênticos. Aí isso é aquilo que a gente falou anteriormente. Aí depende muito do que você quer fazer, do jeito que você quer fazer, né? Cada um vai ter a sua visão, cada um tem o seu negócio, o conhecimento do seu negócio e cada um vai fazer de um jeito. Aí o que você tem que evitar? Visual poluído, muito texto, ícones excessivos. Aí isso aqui vai dentro da estrutura de prompt que a gente conversou na aula passada, né? Onde você tem que colocar o contexto e você também vai colocar as restrições, né? O que ele não deve fazer, o que ele deve fazer, como ele deve fazer e o que ele não deve fazer, tá? Texto. O ChatGPT não faz vídeo, né? Ele só faz imagem, tá? Eu vou fazer um vídeo aqui daqui a pouquinho eu já vou fazer um vídeo também com o Omni, Google Omni, dentro do Google Flow, tá? Então aqui você tem a parte de referência, Instagram da Four Seasons, Instagram da Belmont, Instagram da Abercrombie, blá, blá, blá. Você consegue dar umas referências, o objetivo, transmitir confiança. Aí aqui, ó, dá o prompt final. Aí eu pedi para ele aqui, ó, depois eu pedi, isso aqui são a mesma coisa, meio copiado. Aí eu copiei aqui o prompt que ele me deu e pedi aqui, ó, para ele fazer a imagem. Aí ele criou a imagem. Aí ele criou a imagem, Gramado e tal, da família, aí imagens. Aí eu escolhi uma das duas. Aí eu pedi para ele aqui, ó, cria um carrossel com essa imagem como base. Então, o que eu fiz? Eu botei aqui, ó, o prompt, cria uma imagem para Instagram, destino Gramado, público famílias com criança, objetivo, cena, as crianças estão sorrindo, ao fundo, o que tem, o estilo fotográfico, a iluminação, aí tem aqui, ó, a luz cinematográfica, sombras suaves, equipamento, aí essa parte aqui é importante colocar, essa parte de equipamento, tá? Aí se vai ser ultra realístico, e se você não bota que é ultra realístico, às vezes ele pode botar meio que uns mangás da vida. Não tem problema, não tem problema. Bem-vindo aí. As cores, você pede cor vibrante, formato, né? O formato do Instagram é esse, para ele ficar em pezinho, tá?
Aí essa imagem aqui eu pedi sem textos, sem logotipos, sem marca d'água. E aí ele fez essa imagem para mim. Uma vez que eu recebi essa imagem, gostei da imagem, legal. Aí eu botei aqui, crio o carrossel que a gente já tinha conversado antes. Aí isso aqui até que o Júlio falou, né? Então, o carrossel, eu já conversei aqui em cima, né, do carrossel, quais são os textos do carrossel. E aí aqui eu pedi para ele criar o carrossel com essa imagem, tendo essa imagem como base. Aí ele criou aqui o carrossel. Só que esse carrossel, ele criou uma sequência de imagens juntas, né? As imagens... Opa, desculpa. Opa, peraí que agora eu estou com a tela aumentada aqui. E agora acabou tudo. Agora foi. Então, aí ele me deu assim as 7 imagens, tudo junto. Aí o que eu pedi? Pedi para ele me colocar aqui, me dá a imagem 1. Aí ele tira a imagem 1 do contexto, das 7. O gramado é feito dos momentos em família, mas você tem aqui a imagem 1. Aí ele já fez a imagem 1 do carrossel. Aí eu pedi aqui, me dê a imagem 2. Aí ele já dá a imagem 2. Aí você pede aqui, me dê a imagem 3, né? Gera a imagem 3. Aí gera a imagem 3. Aí você consegue fazer com que ele te dê todas as imagens do carrossel, até as 7 imagens. Aí você precisa baixar as imagens, né? Você baixa as imagens, depois com as imagens baixadas, você vai e posta no Instagram, tá? Aqui a gente ainda não está na parte de automação, a gente vai ver a parte de automação, a parte de agentes de IA, e aí eu vou mostrar aqui para vocês também hoje rapidamente sobre o Cloud Code, né? Como é que você consegue também fazer esses carrosséis lá, mas esse tipo de qualidade que você tem hoje aqui no ChatGPT, para geração de imagens, de carrossel, o ChatGPT está com uma qualidade muito alta, muito alta, muito alta. Assim, você não precisa ficar querendo inventar a roda e tentar ir atrás de outra ferramenta. O ChatGPT ele funciona perfeitamente para gerar imagem para você. O Gemini também, né? Você tem ali o Nano Banana Pro, que também é muito bom para gerar. Agora, a nova versão do GPT que lançou aí tem 1 mês, 2 no máximo, a qualidade dele de texto é, tipo assim, absurda, em português, né? Porque antes já fazia inglês, mas português sempre falhava um pouco, e agora ele está, assim, tipo, fantástico, tá? Aí aqui eu fiz um outro exemplo, criar a imagem, essa imagem aqui. Agora a gente vai pegar essa imagem, eu vou baixar essa imagem, e aí a gente vai aqui pro Google Flow. Eu tenho aqui, pronto. Deixa eu ver aqui, essa aqui. Bom, aqui, o que eu pedi? Eu pedi para criar uns prompts, deixa eu só vir aqui no início. Cria um prompt para fazer um Reels de 15 segundos usando o Google Flow com o Omni Flash, o modelo, né? Faz todo o prompt, todo o prompt da questão cinematográfica, né? Todas as melhores práticas, por favor. Eu coloquei aqui para vocês verem que não precisa ser especialista em cinema, não precisa ser um diretor de fotografia para poder fazer um vídeo, entendeu? Isso aqui você bota aqui, porque ele não entendeu muito bem o que eu falei. Aí eu botei aqui, cria um prompt para fazer um Reels usando o Google Flow com o modelo Omni Flash, faz todo o prompt da questão cinematográfica, todas as melhores práticas. Aí ele está aqui, aqui está um prompt pronto para colar no Google Flow, estruturei seguindo as boas práticas oficiais, prompt detalhado, sujeito, ação, composição, movimento de câmera, estilo visual, áudio, ritmo, narrativo, aí está aqui, aqui está falando sobre inteligência artificial. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, a imagem que a gente acabou de criar, que eu acabei de baixar, da família, e vou pedir um prompt agora para essa imagem, que é a imagem do carrossel ali que a gente fez. Cria um prompt para criar um Reels de 15 segundos com uma imagem anexa, faz essa família se movimentar nas ruas de Gramado, deixa uma narração no fundo, falando sobre Gramado, sobre o potencial de Gramado, a qualidade de Gramado para passear com a família, a parte de entretenimento,
bota a legenda também no título, ou no vídeo, que é importante para os usuários. E utiliza toda a parte de melhores práticas, a parte de cinematográfica que a gente já colocou nos prompts anteriores. E no final das contas, os prompts que o pessoal fica aí entregando, esse dog food, né, que o pessoal fica entregando na internet, os caras geram isso tudo com inteligência artificial. Esse prompt, o prompt que eu utilizei e tal, é tudo utilizando inteligência artificial. Ninguém vai ficar, tipo, 1 hora, 2 horas, tipo, pensando, escrevendo prompt e falar, eu sou o fera do prompt. Tipo, se o cara faz isso, se o cara vem de inteligência artificial, ele não está fazendo isso, entendeu? Aí você tem aqui, ó, perfeito, abaixo está um prompt pronto para colar no Google Flow, usando a imagem anexa como referência principal. A ideia é fazer a imagem ganhar vida, com movimento cinematográfico, mantendo a mesma família, o clima acolhedor, a estética de gramado, incluindo narração em português do Brasil, legendas embutidas no vídeo, título na abertura, ritmo de Reels, linguagem cinematográfica, boas práticas de vídeo curto, publicitário, turístico. Aí ele já dá aqui o formato, tá, o prompt. Aqui acontece, aqui tem a versão com narração um pouco mais comercial, mas vamos seguir aqui o padrão. Prompt de vídeo, ele vai sempre entregar em inglês, tá? Se você pedir um prompt para gerar um vídeo, você pedir um prompt para gerar um vídeo utilizando o modelo da Google, VO3, Omni, ele vai gerar sempre em inglês, porque a ferramenta, né, o modelo de vídeo, ele entende bem o inglês. Nós vamos botar em português, ele não serve. Agora, você consegue conversar com eles, com o ChatGPT, em português, numa boa, tá? Eu vou colocar aqui, ó, vou começar um outro projeto, iniciar um novo projeto. Isso aqui é conta gratuita, tá? Não gastei nada para utilizar. Eu vou fazer um upload aqui de mídia, ó, vou botar o upload aqui de mídia, vou botar a imagem. Aí o modelo aqui vai entender que a gente quer utilizar essa imagem como estrutura, tá? E baseado no prompt, né, que o prompt, eu não li o prompt, tá? Estou fazendo aqui ok. Deixa eu ver se eu consigo, vou tentar de novo, para ver se vai, porque às vezes vai, né? Eu vou ver se de repente pode ser o tamanho da imagem, está muito grande. Tem que diminuir a imagem um pouquinho. Tools, size, vou botar aqui, ó. 700. Ups. Eu derrubei tudo aqui. Ok. Deixa eu dar um nome aqui. Aí. Família. Da nova episódio da família, ajustar, bom, o cara não está deixando eu subir a imagem. Eu não faço a menor ideia porque ele não está querendo deixar eu subir a imagem. Deixa eu atualizar aqui para ver se vai. Eu testo a tarde toda aqui, quando eu vou fazer, o negócio daria. Vai. Vamos ver. Não foi. Isso. Ok, deixa eu ver aqui uma outra imagem, então. Família, foto, gramado. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma imagem na internet. Aqui. Vamos ver se agora vai. Imagem, de vídeo. Bom, não estou fazendo nada ideia por que não está dando certo isso aqui. Ok, então, deixa eu botar aqui. A gente vai criar um com OmniFlash, salvar. Bom, eu vou botar o prompt
sem a imagem. E a gente vê aqui, ó, o que ele vai gerar para a gente. Aqui no OmniFlash, a gente tem essa parte, né? Então, vamos lá. Como é que funciona aqui o OmniFlash? Quando você abrir, você precisa se cadastrar, tá? Com uma conta, né, do Google. Aí você bota aqui um novo projeto. O novo projeto, você vai ter ele aqui, né? Ele pode ficar aberto aqui, aí aberto aqui, aí você vai clicar, aí você tem os settings do agente. Aqui é como é que você quer. Se você for pedir imagem, você vai querer o Nano Banana Pro, que tem maior qualidade, você pode pedir uma imagem só, e aqui você bota o formato que você quer. Se você quiser pedir coisa aqui para fazer post no Instagram, você pede esse aqui, ó, 3 e 4. E se você for fazer stories ou reels, se você quiser postar uma imagem no formato de stories, ou quiser criar uma imagem para transformar ela no reels, você faz aqui. Eu vou tentar até fazer um negócio diferente aqui. Eu vou pedir para ele para criar a imagem. Deixa eu fazer isso, deixa eu enganar ele aqui. Vou enganar ele. Aqui eu vou pedir, então, que eu vou pegar esse prompt. Vou botar esse prompt no Google Flow. Pedir para ele gerar a imagem. Bom, aí aqui ele vai criar a imagem usando o Nano Banana. E aí ele vai criar essa imagem. E aí depois eu vou pedir para ele vou jogar o prompt aqui do Reels, para ele utilizar em cima da imagem que ele criar. Então, já está criando a imagem aqui, 37%. Aí aqui, esse Google Flow é basicamente isso. Se você tem conta, né? Aqui eu estou na versão, ainda tenho 20 créditos, né? Eles são atualizados diariamente. Aqui já fez a imagem. Então, ainda tenho mais 20 créditos. Eu acho que vai dar para a gente fazer aqui o nosso vídeo. Aí, como eu criei a imagem aqui dentro do projeto, essa imagem está dentro desse projeto. Então, tudo que eu faço aqui dentro desse projeto, ele vai aceitar. Não, o Google Flow esse David não é Google Flow, não. O Google Flow é uma outra coisa. Google Flow é como se fosse é um hub de criação de imagem e vídeo da Google, né? Então, eu tenho aqui minha versão aqui é a versão gratuita. A gente tem aqui, fazendo o upgrade, você tem a possibilidade de pagar aqui, ó, upgrade para maior acesso no Google Flow. Você paga 5 euros por 3 meses, depois dá 22 dólares, né, mais ou menos, por mês. Aí você tem aqui o Gemini e tal, e você ganha mais acesso para utilizar o Google Flow. Eu acho que isso aqui deve ser basicamente a mesma conta do Gemini, né, que ele meio que você tem uma conta, você utiliza os dois, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou utilizar o prompt do vídeo. Create o vídeo, papapá. Aí, aqui você tem a parte do vídeo. Isso aqui é importante. Na parte da geração do vídeo, você coloca aqui embaixo, ó, o vídeo alto, 9:16, né, que é o formato do Instagram, do Reels. Aqui se você colocar, tipo, 4 vezes, ele vai gerar 4 versões. E aí, você colocando 4 versões, você gasta mais crédito. Então, tipo, uma versão. Aqui são os modelos que tem, ó. Você tem o OmniFlash, que é o mais novo. Você tem o VO3, VO3.1, né, que é o Light, o Fast e o Quality. E aí você tem todas essas opções para utilizar. Eu vou colocar o OmniFlash e eu vou pedir aqui, ó, quer ver? Lettering. Eu vou colocar aqui só para a gente fazer um teste, ó. Eu vou colocar essa fonte aqui, ó. Vou colocar essa fonte aqui também. Deixa eu ver se eu consigo botar essa fonte aqui. Cadê? Desktop, né? Eu copiei, né? Não salvei. Save images. Download. Fonte. Eu vou ter aqui. Desktop.
Pronto. Adicionar o prompt. Ok. Aí, então, adicionei aqui, desculpa, gente, adicionei aqui essa fonte ao prompt, tá? E aqui, você precisa colocar aqui, ó, adicionar o prompt também, tá? Eu vou adicionei a imagem e a tipografia. Aí eu vou botar aqui, ó, no final, só para aqui, ó, editing, eu vou botar aqui, ó, não vou botar nada. Aí, tipo, eu pedi para fazer. Então, estou pedindo para fazer o vídeo, né, naquele prompt que o ChatGPT fez, que vai gastar 15 créditos. Ó. Eu já fiz hoje um vídeo de 15 segundos, eu criei a imagem e estou fazendo um segundo vídeo de 15 segundos. Significa que você consegue fazer ou um vídeo de 30 segundos por dia, ou 2 vídeos de 15 segundos por dia no crédito aqui no gratuito no Google Flow, tá? Utilizando o melhor modelo de imagem. Ok, tem algum problema no meu prompt? Eu preciso ver qual é o problema. Ok. Aí eu vou botar aqui, ó, recebi esse aviso. Pode ajustar o prompt. Aí você bota aqui, ó, e aí o próprio GPT vai fazer isso para você. E é isso que eu falei para vocês, que eu vim falando para vocês desde da semana passada. Pô, não tem bloqueio. Você não sabe o que fazer, o GPT faz, entendeu? Aí tá aqui, ó, sim, o aviso provavelmente foi disparado porque o prompt anterior mencionava children, boy, girl e teddy bear. E aí provavelmente pode ter travado por causa disso. Aí o que ele fez? Ó, usa essa versão mais segura. Aí você só pega aqui, ó, pá, copia e bota aqui, ó. A gente precisa de novo, ó, adicionar o prompt e precisa de novo adicionar o prompt. As duas imagens estão aqui, tá? E aí a gente só dá ó, mudou, tá vendo? Então sempre dá uma conferida, né? Para não ter problema. Sim. Então agora vai. Assim, é tentativa e erro, né? Você não tem assim o certo. Tipo, quanto mais você usa, mais você aprende. Você pode pegar modelos. Está com problema de policy. Pô, essa foi ótima, né? Ainda problema de policy. Saber. Ô, João, Oi. eu acho que é por conta que o ChatGPT ele criou o prompt da imagem anterior que você não conseguiu baixar no Google Flow. Pode ser por isso mesmo, ele pode estar identificando. Mas eu vou tentar aqui a versão mais blindada. De qualquer forma, eu vou tentar aqui essa versão mais blindada aqui, para ver se a gente consegue. Se não, certamente pode ter sido isso. Deixa eu só botar aqui. Ó, quero ver essa família andar aí, viu? Pô, eu também quero. Eu também quero. Vamos ver se agora vai. Deixa eu conferir aqui, ó. Agora não mudou. Deixa eu botar um VL3 Lite, para ver se dá alguma diferença aqui. Se bem que eu não devia ter botado o VL3 Lite, porque essa parte da tipografia, vou gerar o vídeo, a parte de tipografia é só o Omni que faz, então possivelmente vai dar algum problema. Agora está gerando. Está gerando. A parte de tipografia provavelmente não vai dar certo, mas quando for criar o prompt, diz que quer utilizar essa tipografia. Então, toda vez que, se você quiser ter uma legenda no vídeo e você quiser uma tipografia específica para as legendas dos vídeos que você vai criar, você bota sempre essa imagem assim e diz lá no prompt, porque eu acabei não colocando, né? Mas você diz no prompt que você quer utilizar essa tipografia nas legendas. E aí ele pega
essas letras e faz a tipografia. Assim, é impressionante. Eu estou usando o VO3 aqui, o VO3.1, desculpa, então possivelmente a legenda não venha, tá? Com essa tipografia. Mas você vê, é assim que o pessoal faz, assim que todo mundo faz, não tem nada muito diferente disso, não. Ah, e tá com um áudio, é porque vocês não conseguem ouvir. Mas olha lá, vou botar de novo aqui grande para vocês verem. 15 segundos de Reels. João do céu. Fica muito realista. Tô passada. Quase morri de fazer os meus no Canvas. E é gratuito, tá vendo? Tudo aqui, você consegue fazer tudo com ferramenta gratuita, não precisa gastar nem R$ 1. É óbvio, se você puder gastar e tiver a possibilidade de ter a ferramenta e tal, você consegue fazer. Mas Google Flow, você botar no Google aí, buscar Google Flow, você se cadastra aí, se acessa com o seu e-mail do Google, você consegue já ter acesso, você consegue os créditos. Eu criei hoje, eu fiz isso aqui hoje mais cedo. Deixa eu só ver, a pessoa chegou uma pessoa aqui agora. Ó, esse aqui eu criei, esse projeto aqui, ó, eu criei hoje mais cedo. Para um outro projeto. Eu criei um storyboard, e em cima do storyboard, criei os vídeos. Tá vendo? Aqui está vindo com a logo, né, do Gemini. Muito provavelmente a versão paga você consegue eliminar essa marca d'água. Mas esse aqui eu criei no crédito de hoje, e esse aqui eu também criei no crédito de hoje. Então, eu criei 3 vídeos no crédito de hoje. Então, eu falei que foram 2, na verdade foram 3. Ó. Esse aqui também. Não, não, esse aqui foi o que eu mostrei agora. Foi esse aqui, desculpa. Então, você consegue fazer isso. Uma coisa que eu não fiz e dá para fazer também é essa parte aqui, ó, a parte de cenas. Tá? Aqui na parte de cenas, você consegue criar com cenas diferentes. Então, você consegue fazer a parte de cenas. Aqui eu fiz só o vídeo direto, mas você também consegue fazer essa junção de vídeos, entendeu? Mas, de qualquer forma, é isso. É assim que funciona. Se você quiser ter a continuidade, vamos supor, aqui da família, né? A gente tem aqui a família. Se você quiser ter a continuidade de um próximo vídeo, ou se você quiser fazer um vídeo de, sei lá, 2 minutos, aí você faz um vídeo, você joga esse vídeo, né, essa foto como referência, e aí ele vai tendo essa continuidade. Se você quiser um personagem, tipo, o personagem é você, o personagem é alguém, você coloca a foto desse personagem e todo prompt bota a foto do personagem de novo e fala qual é a cena, qual é a próxima cena. E aí ele vai criando. Aí você consegue fazer aqueles vídeos do cara, tô na floresta andando de moto fugindo do dinossauro, entendeu? Aí você bota a foto do cara, você cria o contexto, cria o cenário, diz o que é, qual é o take, o ângulo e tal, toda essa parte de movimento de câmera, e aí a IA cria para você, né? Mas o que eu queria, assim, a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje você não precisa dominar isso. É óbvio que o cara que é sei lá, o diretor de fotografia, se ele tiver que utilizar a inteligência artificial para fazer um vídeo, ninguém vai fazer melhor do que ele, né? Mas a gente consegue fazer alguma coisa legal. Óbvio que a gente não vai conseguir nessa qualidade. Assim como as pessoas também vão tentar fazer o trabalho do agente de viagem com inteligência artificial, mas não vão fazer tão bem quanto vocês, porque vocês conhecem a profissão, vocês conhecem os atalhos, né? Então, é isso que vocês têm que se atentar e prestar atenção, e aí com isso vocês conseguem. Então, hoje, tipo, aqui eu fiz para vocês aqui a parte do carrossel, né? Então, a gente consegue fazer os carrosséis com o ChatGPT. Ali no Flow você também consegue fazer o mesmo esquema do carrossel. Então, aqui no carrossel você gera uma primeira imagem, né? Você gerou a imagem, gostou, você pede para criar um carrossel em cima da estrutura de carrossel que você criou anteriormente. Tipo, quero um carrossel de 7 slides sobre Jamaica.
Aí embaixo você pede, cria uma imagem sobre Jamaica, etc. e tal. E aí você pede, tipo, você fala, uma imagem de Jamaica, assim, fala no áudio com o ChatGPT, com o Gemini, entendeu? Você fala, quero uma imagem de Jamaica, pessoa na praia, tomando uma água de coco, uma praia paradisíaca, com água cristalina, etc. e tal. E aí você consegue fazer esse tipo de coisa. No áudio você consegue meio que dar os detalhes, né? Você vai dando o contexto, e aí você pede para finalizando, na hora que for finalizar a solicitação da imagem ou do prompt para gerar a imagem, que é melhor do que pedir para gerar a imagem, você pedir o prompt. Aí você fala, me dá toda a parte técnica, a parte de câmera, a parte de equipamento, de iluminação, que são as coisas que compõem, né, uma fotografia, que a iluminação é importante, equipamento que utiliza é importante. Então, esse tipo de informação você consegue pedir para o ChatGPT e ele vai criar o prompt para você já adequado. Aí você sempre fala assim, no final de todo prompt, melhores práticas. Me dê as melhores práticas, tá? Porque toda vez que você fala com o ChatGPT as melhores práticas, ele vai buscar o que o pessoal está fazendo, o que tem feito, o que é uma melhor prática. E se você quiser ainda que dê uma qualidade maior, você pede para ele, faça uma busca online das melhores práticas para criar as imagens, etc. e tal. Aí ele vai buscar ali em fontes, né? Então ele vai ver o que tem mais autoridade e ele vai conseguir pegar o que o pessoal tem feito para gerar imagens e, consequentemente, vai trazer para o seu prompt. Uma vez que você tem um prompt, você manda gerar a imagem em cima do prompt. Gerou a imagem em cima do prompt, quero um carrossel baseado nos slides que a gente combinou acima. Fez ali, ele vai dar esses 7 slides todos juntos, aí você pede imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4, imagem 5, tá? E na parte de vídeo, é o Google Flow, né, que eu mostrei aqui para vocês. Então, é isso. Deixa eu só voltar aqui para a apresentação, ver como é que eu estou. Eu já devo estar totalmente atrasado aqui, mas vamos só passar aqui. Eu acho que vou passar rapidinho, porque o mais importante é a prática. Então, aqui a gente consegue fazer também a parte de e-mail marketing, né? Então, você consegue pedir assunto, pedir corpo, pedir chamada para ação. Então, toda vez que for criar um e-mail marketing, você atentar assunto do e-mail marketing, o corpo do e-mail e qual é a chamada para ação. Uma outra coisa que eu já vim falando também nessas aulas, em todos os encontros que a gente tem tido, intenção. Tudo que você fizer, não só com inteligência artificial, mas tudo que você fizer na vida, faça com intenção. Você tem que fazer alguma coisa por alguma razão. Tá? Não faça por fazer. Porque se você pedir qualquer coisa para a inteligência artificial por pedir, o resultado também não vai ser bom. Assim como se você fizer qualquer coisa na sua vida, se você não fizer com intenção, você também não vai ter o resultado que você gostaria de ter. Então, aqui também é a mesma coisa, tá? Então, para e-mail marketing, assunto, corpo, CTA, né? Aí você no prompt, você descreve qual é o destino, qual é o público desse e-mail marketing, a parte de qual é o assunto, o corpo, o CTA, né, que está aqui embaixo na estrutura, e a personalização. Aí a personalização você consegue ajustar ao seu tom, né? Ou você cria, lá no ChatGPT, que nem eu mostrei na aula anterior, um GPT para gerar os seus e-mails, e aí você tem um assistente ali que só gera e-mail, aí você pode ter um outro que só gera os prompts das imagens, aí você tem um outro que gera os posts carrossel. E aí, toda vez que você precisar de um ou outro, uma coisa ou outra, você vai num assistente daquele, tá? A outra opção que a gente tem é se a gente for trabalhar com aqui o Cloud, né? Que é o Claudinho, né? Aqui o Cloud você consegue também gerar slides, né? Carrossel. Aí você pode pedir aqui para ele crie slides, carrossel para uma agência de viagens sobre o destino Gramado. Aí você bota aqui e ele vai jogar isso para você. O que é legal aqui ele vai pedir aqui, tá vendo? O Cloud, ele é como se fosse, ele é um agente de IA, né? Ele trabalha como se fosse um agente. No Cloud você consegue juntar, colocar ferramentas para ele utilizar. Então essa é a grande diferença do Cloud para o ChatGPT. O ChatGPT você consegue também, mas não é o foco, né? Então aqui, eu quero um Instagram na vertical, eu vou pedir só 4 slides,
roteiro, pacote, o que fazer no inverno. Vou botar Natal Luz, ó. Aconchegante europeu, Serra Gaúcha, preferências de cores, terrosas aconchegantes, nome da agência, vou botar aqui, ó, Taylor, uma oferta específica, vou botar aqui, ó, pacote a partir de 1.200, vamos ver o que ele entrega para a gente aqui. Estou fazendo prompt sem muita qualidade, tá? Só para vocês entenderem e verem a ferramenta funcionando, tá? O que é mais importante aqui? O mais importante que a ferramenta é você entender todo o princípio, porque do mesmo jeito que você vai usar o Cloud, que você vai usar o Google Flow, que você vai usar o GPT, o padrão é meio que se repete, entendeu? A estrutura meio que se repete, é só a ferramenta. O que é importante são os princípios, é saber a questão de estruturar, de entregar contexto. O que é legal do Cloud aqui? O Cloud, eu pedi aqui, ó, cria um carrossel para uma agência de viagem sobre o destino Gramado, e ele já botou aqui, tipo, me dá mais contexto, entendeu? Então, assim, a gente volta aqui na questão do contexto. Então, você vê que se você não entrega muito contexto, ele já está pedindo para você contexto, me dá mais informação. Então, quanto mais informação você conseguir entregar, mais informação você conseguir colocar dentro do prompt, né, dentro da informação, mais fácil e melhor a qualidade do seu resultado. Aqui ele está pensando ainda, eu vou só diminuir aqui um pouquinho, e depois a gente volta para ele aqui. Deixa eu voltar aqui para a nossa... vamos voltar aqui para a nossa aula, depois eu volto para lá. Então, aqui é o exemplo 4, roteiros, né, descrições, imagens com IA, né, a gente já fez aqui as imagens com IA, então a gente pode aqui, tem o ChatGPT, tem o Midjourney, tem o Ideogram, tem o Leonardo AI, isso aqui são todas ferramentas, né? Então, você tem o Canva, já faz imagem, você consegue fazer imagem no Gemini. Leonardo AI, o que eles fazem? Eles são um hub de diferentes modelos. Então, eles colocam dentro dessa plataforma, desse app, vários modelos diferentes. Então, você consegue escolher o modelo 1, modelo 2, modelo 3, e aí você gera a imagem de acordo com o modelo que você escolheu, né? Mas, hoje em dia, ChatGPT, Gemini, você não precisa de nenhuma dessas ferramentas para criar imagem, tá? O que criar com imagem, então, post, stories, banners, né, que é o que a gente mostrou aqui agora. A questão dos vídeos, né, vídeos profissionais sem câmera, também mostrei para vocês como que a gente consegue fazer, tipo, fiz aqui no Google Flow, rapidinho. Aqui são as ferramentas de vídeo, né? Então, você tem aqui Runway, a mesma ideia que eu falei anteriormente, das imagens, também é um hub com diferentes modelos de geração de vídeo. Então, o Runway, você tem o Higgsfield, você tem outros que são hubs com diferentes modelos. Você tem o modelo de imagem, que é o mais famoso atualmente, que é aquele Seedance. E o Seedance, ele não é da Google. Então, se você for utilizar o Google Flow, você só consegue utilizar o Google VO3.1 ou o Google Omni, mas você não consegue utilizar o Seedance, que agora tem, eu acho que é Dreamweaver Seedance, né, qualquer coisa assim. Aí você tem aquele outro que é o Clink, também, que é um excelente modelo de vídeo, que você consegue utilizar também, mas você não consegue utilizar via Google. Então, por isso que tem esses apps, né, e esses apps eles entregam diferentes modelos de imagem, diferentes modelos de vídeo, onde você consegue jogar tudo dentro de uma plataforma. E aí eles fazem essa conexão com o Google, a conexão com o OpenAI, conexão com o Seedance, para trazer isso para vocês, tá? Então, é assim que funciona. Então, eu, assim, honestamente, eu ficaria ali no Google Omni. Você tem os créditos gratuitos diários e é mais do que o suficiente para você fazer o seu dia a dia das suas postagens, e a qualidade fica muito boa. Então, os tipos de vídeo que você consegue criar vídeos promocionais, você consegue criar Reels e Shorts, e você consegue criar anúncios pagos. Aí no vídeo, quando a gente gerou o vídeo, você viu que eu coloquei a imagem da família, eu coloquei a outra imagem, você consegue colocar, tipo, logomarca, você consegue colocar, se você quiser colocar uma promoção, você consegue escrever no título, no prompt, pacote 4 noites, R$1.000, ou qualquer coisa do tipo, você consegue fazer isso, e aí o vídeo vai sendo criado. Ou você coloca como uma imagem já fixa, ou você coloca como
parte do prompt, né? E, tipo, no segundo, entre o segundo 3 e o segundo 5, entra o texto, pacote de 4 noites, R$1.000. Então, isso entra no prompt. Agora, você não precisa pensar para escrever o prompt. Fala com o ChatGPT, fala com o Gemini, para ele colocar, bota isso e coloca uma promoção. No meio do vídeo você bota uma promoção, ou no final do vídeo você bota o preço, você bota o contato e por aí vai. Então, criatividade, lembrar que tem início, meio e fim, você precisa de contexto e você vai dizer o que você quer que aconteça. Tá? E aí o ChatGPT, o Gemini, sei lá quem for, vai criar isso para você. Então, o segredo não é a ferramenta. Não é qual IA você deve usar, né? O importante aqui é você saber o que você quer criar, né? É você saber essa questão da estrutura, você saber que você precisa passar contexto para a inteligência artificial, né? Porque, no final das contas, as ferramentas, os modelos, eles mudam. Tipo, hoje, o Google Omni é o melhor modelo, o Seedance também é muito bom. Mas amanhã pode, de repente, sei lá, a OpenAI, o Elon Musk pode fazer um super modelo de vídeo, entendeu? Aí, tipo, ninguém mais vai utilizar o Google Omni, agora vai para o super modelo. Mas, no final das contas, a qualidade que a gente tem hoje do Google Omni, ou do Seedance, tipo, você não precisa mais do que isso, você já consegue, tipo, negar a realidade vendo um vídeo criado em uma dessas plataformas, uma dessas LLMs. Então, você não precisa, tipo, o melhor, não sei o quê. Isso aí é coisa de influencer que precisa ganhar like e visualização no perfil dele, e aí ele tem que estar sempre, tipo, vendendo alguma coisa para criar essa ansiedade aí na gente, essa angústia da gente achar que a gente está sempre atrás, que tem que ter um modelo novo e tal. Mas, tipo, cara, vai muito tranquilo. Tipo, eu trabalho com desenvolvimento de aplicativos de inteligência artificial, e utilizo o ChatGPT. Tipo, o ChatGPT é meu melhor amigo, entendeu? Eu utilizo o ChatGPT no dia a dia. Eu utilizo outras ferramentas também, mas, tipo, utilizo muito o ChatGPT. Então, o ChatGPT é coisa do passado, agora tem que ser o Cloud Code. Não, cara, depende da sua utilização, depende da sua necessidade. Você não precisa. Esse agora é o da vez, entendeu? Isso é coisa, tipo, a necessidade de vender alguma coisa para alguém, entendeu? Então, fica muito tranquilo em relação a isso, tá? Então, assim, ferramentas mudam e os processos permanecem. Qual é o processo? Objetivo, a intenção, que é o que eu falei com vocês, intenção, tem que ser intencional sempre, tá? Escolha a ferramenta, vai ser o Google Flow, vai ser o Higgsfield, vai ser o Seedance, vai ser seja lá qual for, mas você vai gerar o vídeo lá. E aí você vai executar, né? E você vai aprender no processo. Cada vez que você criar um vídeo, você vai ver, tipo, pô, esse ficou legal, esse aqui não ficou tão bom, então eu não vou mais utilizar isso, vou utilizar esse que ficou legal. Aí, tipo, a gente poderia colocar no vídeo aqui, comece o vídeo com uma tomada aérea. Você viu que o final do vídeo é uma tomada aérea, mas ele poderia ser o início do vídeo, podia ser com uma tomada aérea, aí você podia chegar, tipo, como se fosse um drone, e o drone vai encontrar a família e vai acompanhar a família no passeio. Assim, tipo, essa questão da criatividade, como é que você quer que o vídeo aconteça, isso vem de você. E aí você pede para a IA fazer o prompt para você em cima de uma ideia que você teve. Fala, pô, seria legal se fosse assim, entendeu? E aí você vai executar e você vai aprender. Então, você tem que desenvolver o hábito sempre de pensar no resultado antes de saber qual ferramenta que você vai usar, tá? Então, é isso que vai te tornar assim, um profissional de IA, um profissional com essa mentalidade de inteligência artificial, e não só um utilizador de apps, né? Que é tipo, agora é o app tal, amanhã é o app, sei lá das quantas, entendeu? Então, assim, é o hábito de pensar no resultado. O que você quer? Você quer um vídeo? Você quer um tipo de vídeo? Você quer uma imagem? Você quer um carrossel? E aí você vai fazendo nessa direção, tá? Aí o que eu queria sugerir aqui para vocês, né? Para vocês fazerem, né, o exercício da semana. Mostrei para vocês aqui Google Flow gratuito, não paga 1 centavo. E aí é testar. Ou com o ChatGPT, o Gemini, que também é gratuito, você consegue criar essas imagens, testar fazer um post, tentar fazer um carrossel, né, tentar fazer um texto de WhatsApp para como você vai conversar com o seu cliente, do tipo, como é que você pode escrever a sua mensagem de follow-up pós-orçamento, né? Faz o follow-up ali depois de 3 dias, né, na sua cadência de mensagens, aí depois de 3 dias você manda uma mensagem, e aí, o orçamento e tal.
então você consegue pedir também para o ChatGPT, tá? Ou para qualquer outra IA, me dá uma opção de texto e tal, e você vê. Aí o que você pode fazer? Você pode pedir para a IA te dar 3 opções de texto, de follow-up de 3 dias. Ao invés de você trabalhar com uma, você trabalha com 3. E aí você manda, tipo, mensagens diferentes para clientes diferentes. E aí você vai ver qual das 3 mensagens o pessoal respondeu melhor. Eu falo, opa, essa mensagem aqui teve uma quantidade de resposta melhor. Elimina as que estão menos, as que estão pior, né? Se tipo, tiver muito pior, você continua com a que está melhor e depois você bota mais outras 2. Aí você dá para o ChatGPT, você fala, ChatGPT, você me deu aqui essas 3, eu testei essas 3, essa aqui foi a que teve o melhor resultado. Vamos ajustar aqui então, me dá mais 2, baseado nessa aqui que foi a que teve o melhor resultado. Aí ele vai te gerar em cima já de uma coisa que já está dando certo, entendeu? E aí você vai fazendo esse aperfeiçoamento, essa melhora contínua. Por isso que é legal você ter um chat para cada coisa, porque aí você consegue ter a memória do chat e o chat vai ficando mais inteligente, né? Você vai conseguindo pegar essa memória e você vai conseguindo utilizar essa memória de mensagens, né? Que foi aquilo que o Júlio falou com a gente, mas aí no meio da aula. Então, vai fazendo isso, que você vai conseguir utilizar a inteligência artificial e fazer com que a inteligência artificial entenda o que está acontecendo, ela vai ficando mais inteligente, porque ela tem acesso à memória, e aí você consegue trazer isso, tá? Então, faz aí um texto de WhatsApp, faz um e-mail, ou uma promoção, alguma coisa, né, uma newsletter, para sua base de contatos. Às vezes tem aqueles contatos ali que, tipo, tem muito tempo que vocês não falam com ele, mas, pô, pede para o ChatGPT, e aí fala com o ChatGPT, seguinte, eu tenho aqui uma base de contatos, tenho esses contatos aqui, eu não falo com eles há mais de 6 meses. E aí fala, tipo, eu sou uma agência de viagem, esses caras já pediram orçamento, eles não fecharam comigo, já tem mais de 6 meses que eu não fiz nenhum contato com eles, eu preciso retomar contato, com esses leads e preciso nutrir esses leads. Aí a gente volta para as aulas que a gente teve de marketing digital, a parte de nutrição de lead. Então, aí você conversa com o ChatGPT vai te dar uma opção, ele vai te dar uma direção, entendeu? Aí você vem na aula anterior, que é a questão ali do foco, né? Qual é a função desse ChatGPT, né? Qual é a função desse chat? Ele vai ser o quê? Ele vai ser um estrategista digital em nutrição de leads, por exemplo. E aí você vai pedir para ele, a gente precisa retomar contato com esses clientes, precisa trazer eles de novo para ativar essa base. E aí ele vai gerar os textos em cima disso. Então, você vê que no final das contas, tudo que a gente foi falando desde o marketing lá atrás, né? Aula 1, aula 2 de inteligência artificial, agora aula 3 de inteligência artificial, no final das contas está tudo conectado. Está tudo conectado, que é uma estratégia geral de negócio, de processos, entendeu? E aí você consegue levar tudo nessa direção. Bom, para a próxima aula a gente vai falar um pouco mais de vendas e atendimento, como é que a gente pode utilizar vendas e atendimento com inteligência artificial no turismo. Eu vou mostrar para vocês aqui essa questão de qualificação de leads, responder clientes, fluxo de atendimento,